Pera. Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui quem vos fala sou o professor Wagner Santos, mais uma vez na área, chegando para que nós possamos conversar sobre o quê? Nossa segunda aula de concordância verbal. Continuamos na concordância verbal, ainda falando sobre sujeitos simples, beleza? Casos do sujeito simples que merecem a atenção imensa da parte de vocês. Bora que só bora? Bora que só bora, vamos lá. Quando o sujeito é o pronome relativo que o verbo concorda em número e pessoa, primeiro casinho nosso dessa aula, né? Com o antecedente do pronome. Lógico que isso só vai acontecer nos casos em que o pronome for o sujeito. Se for o sujeito, né? O sujeito da adjetiva. Adverbial, vai. Adjetiva, certo? Se não for o sujeito, não tem por que fazer concordância. Vamos ver, ó. Foram os alunos que pediram para lançarmos alguns simulados. Então eu tenho o pronome relativo que, neste caso em específico, ele retoma o termo alunos, né? O antecedente é alunos, certo? Os alunos, no caso, né? Então, ele funciona como sujeito do verbo pediram. A gente pensa, ó, os alunos pediram para lançarmos alguns simulados, certo? Então, ó, é o sujeito do pediram. Dessa forma, a concordância vai se dar com concorda com o antecedente. Wagner, mas por que vai concordar com o antecedente e não com o pronome? Porque o pronome relativo que ele é considerado um pronome invariável. Essa criatura aqui, ó, é invariável quanto a gênero e número, tá? Quem é o variável? O qual, a qual, né? E o só, né, no caso. Nos quais, beleza? Então, aqui nesse caso, a concordância se dá com a palavra alunos, que é o antecedente. Quem é o sujeito da oração? A oração está aqui, ó. Foram os alunos que pediram para lançarmos alguns. Pediram, certo? Pediram o quê? Para lançarmos. Aqui a ideia é a de que, presta atenção, a ideia é a de que nós tenhamos ali o sujeito como pronome que, e esse pronome que retoma alunos. Então, essa retomada aqui, ó, é o que obriga. Bora que só bora, vamos continuar, ó. João e Maria, que marcaram o horário errado, deram uma viagem perdida ao consultório. Então, aqui neste caso em específico, nós temos, ó, que marcaram o horário errado, oração subordinada adjetivar. Adjetiva o quê? Explicativa, né? Então, ó, retoma João e Maria. Eles estão coordenados, né? Vamos carregar o ezinho aqui, ó. Então, eu tenho núcleo, certo? Então, nesse caso, concorda com o antecedente, que é João e Maria. E está no plural. É um sujeito composto, né? Então, ó, John and Mary. Ok? Tudo bem? Todo mundo concorda comigo? Não concorda porque eu fiz besteira aqui, né? O que eu fiz de besteira? Eu não troquei cores. Desculpa, gente. O toque não permite, tá? Ó, joga para cá. O antecedente é João e Maria. Vai carregar junto aqui, né? Porque não tem jeito. E aqui a gente vai entender que, ó, concorda com o antecedente. Fechou? Para terminar, ó, eu que fiquei ansioso pela prova, então o que está retomando o pronome eu, né? Então, ó, que fiquei ansioso pela prova, também é uma explicativa, retoma o antecedente. Retoma o termo, né? Vamos fazer igualzinho, ó. Retoma o pronome eu
E aí, obviamente, que a concordância do fiquei vai ter que se dar com o eu, né? Então aqui, ó, que bonitinho. A gente vai ter a ideia de que, né? Aliás, a ideia de que aqui, ó, pipi. E aí a concordância concorda com o antecedente. Fechou? Não se esqueça de que continua sendo sujeito, assim como, para que essa concordância exista, continua sendo sujeito. O sujeito não é o eu, o sujeito é o que. O sujeito é uma característica sintática, ainda que tenha fatores semânticos e morfológicos envolvidos. Tranquilo? Bora lá. Segundo caso, ó. Quando o sujeito é o pronome quem, hoje a gente meio que pacificou isso aqui, tá? A dupla possibilidade de concordância, ok? A dupla concordância. Porque hoje olhamos para ele, nesses casos aqui, como um pronome relativo. Então ele vai ter o mesmo comportamento de um pronome relativo normal, ó. Não serei eu quem estará em sala de aula durante a aplicação da prova, certo? Aqui, ó, presta atenção no seguinte. Não serei eu quem estará, faltou eu acrescentar o verbo aqui, concorda com o quem. Então, dupla concordância de possibilidade significa dizer o seguinte, ó. Pode concordar com o antecedente, fechou? Ou com o quem. Se concordar com o quem, como aconteceu aqui, ó, sou eu quem estará, a concordância está se dando com o quem. Mas eu posso construir hoje, sou eu quem estarei. Durante muito tempo isso aqui foi muito fechado mesmo, tá? Isso aqui é a cor mais moderna, ó. Quem estarei em sala durante a aplicação. Aí esse estarei concorda com quem? Com eu, né? Concorda com o eu, não com quem, né? Sim, no caso. Então aqui, ó, estarei eu, certo? Então, ó, atenção, Kreuzebeck. Atenção ao fato de que as duas estão corretas. De que ambas estão certas hoje, certo? Eu não encontro nenhuma banca mais nesse pensamento antigão, salvo banca de escola militar, né? Tipo ESA, que aí tem gramático específico, você tem que olhar o que o gramático diz, tá? Foram eles quem propôs ou quem propuseram, ó. Eles propuseram, aqui concorda com o antecedente. Quem propôs, certo? Então aqui, ó, presta atenção aqui com bola de fogo, ó. O eles tá concordando com o propuseram, beleza? E o propôs está concordando com o quem. Então, mais uma vez, ó, ao concordar com o que, né? Ou seja, se concordar, não vai rolar, né, vai? Se concordar. Wagner. Oa. Se concordar com o pronome, terceira pessoa, certo? Nesse caso, do singular, né? Porque a outra concordância também se dá na terceira pessoa, mas do plural, porque está usando um referente, tá? É a ideia de que eu teria referentes diferentes. Ah, rimou. O que mais? Vamos lá. Somos nós quem marca ou nós que marcamos as horas, certo? Para a aula de vocês. Então, ó, quem marca e somos nós quem marcamos. Ambas estão corretíssimas. Fechou? Então aqui, ó, eu tenho nós marcamos e quem marca. Ok? Então, também mais uma vez, ó, atenção
ao discurso. Por que atenção ao discurso? Mesmo caso, tá? Ao concordar com o antecedente, e não com o quem, com o antecedente, reforça-se a informação do antecedente, obviamente. É igualzinho aquela história lá do um dos que, né? Assim, se eu falo, fui eu quem, sou eu, não serei eu quem estarei, eu estou reforçando essa ideia. Quando eu digo não sou eu quem estará em sala, você diminui o grau de importância. Tudo tem objetivo discursivo, tá? Não se esqueça de que não existem enunciados inocentes em língua portuguesa. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, isso é muito importante de lembrar vocês, ó. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, a concordância é sempre na terceira pessoa. Qual é o pepino aqui, ó? Senhor governador, Vossa Excelência está atrasado para a reunião. Aqui, ó, a atenção é o seguinte: o vossa não puxa para a segunda pessoa, tá? Não puxa o verbo para a segunda pessoa. Não puxa, beleza? Aqui você vai encarar como sendo terceira pessoa. Neste caso aqui em específico, volta. Nesse caso aqui em específico, ó, está terceira pessoa. E vale destacar também que aqui, ó, atrasado concorda com o gênero da pessoa, tá? Ó, concorda com o gênero da pessoa. Wagner, como é que eu tenho certeza disso? Ó, senhor governador, certo? Então, a ideia é, já adiantando para vocês, inclusive, né, que dentro da concordância nominal, isso é muito importante para a hora que a gente está falando sobre redação oficial, né, assim. Puxando para a ideia da concordância nominal, eu tenho que concordar com a pessoa. Se eu digo, senhora governadora, Vossa Excelência está atrasada. Porque tinha aquele medo, né? Existia aquela construção de excelência feminino, né? A excelência. Tanto que é vossa, não vosso, excelência, né? Então vamos lá, ó. Doutora, Vossa Senhoria pode, por favor, apresentar o seu caso? Ó. Vossa Senhoria pode apresentar o caso. Beleza, ó. Nesse caso aqui bonitinho também, ó, pipipi, popopó, ok? Então, o Vossa Senhoria é o pronome de tratamento, mas tudo dentro da gramática, presta atenção nisso, ó, tudo que for gramatical é na terceira pessoa. Por exemplo, aqui, ó, não pode ser teu, porque é tudo terceira pessoa, tá? Ó, não pode ser teu. Porque teu é segunda pessoa, né? Seu é terceira. Toda a gramática do pronome de tratamento é terceira pessoa. Fechou? O que mais? Ó, você precisa muito se concentrar nas suas atividades. Você é uma briga, tá? Porque alguns gramáticos vão dizer que o você funcionará como um pronome de tratamento, não é um pronome pessoal do caso reto ainda, né? Pronome de tratamento ou forma de tratamento, tipo senhor, senhora, senhorita, que não são pronomes de tratamento diretamente, tá? A mesma discussão eterna, tá? Só que aqui permanece terceira pessoa, tá? Ó, permanece terceira pessoa. Wagner, mas por que você acha que é mais pronome de tratamento que forma de tratamento? Porque você é vossa mercê, né? Vossa. Colocou o vossa, não tem jeito, né? A mesma coisa, eu penso que senhor é vossa senhoria, né? Vem daí, né? Vem dessa, é uma construção disso. Mesma coisa acontecendo aqui, ó. Nesse caso, não pode, não pode ser
tuas, porque tuas é segunda pessoa. Isso aqui, ó, paralelismo, também chamado de uniformidade no uso, tá? Ó, paralelismo ou uniformidade de uso. De uso. Fechou? Pegou visão? Vamos lá. Mais um casinho pra gente. Caso número 8. Caso mais importante da vida de vocês. Por quê? Porque pronome impessoal, ou melhor dizendo, verbo impessoal, é mais cobrado do que passagem de ônibus na entrada. Fechou? Péssimo. Vamos lá junto comigo. Pega comigo. Vamos lá, olha só. Choveu intensamente toda a noite de ontem. O verbo chover é o chamado verbo de fenômeno da natureza, tá? Então, esse verbo aqui, bonitão, ó. Verbo de fenômeno da natureza é impessoal. Verbo de fenômeno natural, ou fenômeno da natureza, certo? É impessoal. Então, ó, terceira pessoa do singular. Presta atenção no seguinte. Cuida do quê, ó? Cuidado com cuidado. Quando você tem um uso, que é o chamado uso conotativo desse verbo, ou seja, quando você amplia o sentido. Eu digo, por exemplo, ó, choveram recursos para a questão. Se eu digo choveram recurso para a questão, esse verbo não é mais impessoal, ok? Ó, aqui ele está com sentido ampliado, beleza? Ó, não é mais impessoal, tem sujeito. O sujeito é recursos para a questão, tá? Recursos, no caso, beleza? Então aqui sujeito simples faz concordância. Atenção a esse tipo de construção, beleza? O clássico, ó, verbo haver no sentido de existir. Havia muitos alunos esperando há 2 horas pelo atendimento. Aqui, Bola de Fogo foi esperto, ó. No caso, esse haver é o chamado haver existencial. E o há 2 horas é o haver temporal. Esses dois são 2 verbos impessoais, certo? Ó, impessoal, impessoal. Aqui, o seu cuidado é outro. Neste caso aqui, ó, cuidado com a troca pelo existir, tá? Porque o existir, ele é pessoal. E aí, lascou o cano. Ele é sempre pessoal. Então, se eu troco ali, ó, seria existiam muitos alunos esperando, certo? Então, cuidado com esse pega, principalmente de reescrita e de concordância também, porque a galera tem uma mania de pensar, bebe água junto comigo, que o haver existencial é impessoal porque o existir é impessoal. Não é. Beleza? São comportamentos sintáticos diferentes. Eu estou para fazer uma pesquisa disso tem um tempo já. De onde vem essa impessoalidade do verbo haver? Tá aí, vou anotar aqui se eu tiver tempo um dia, né? Quem sabe. Faz muitos anos que esperamos pela chegada de nosso pai, ó. Faz muitos anos. Este caso é um caso muito bonito porque é o verbo fazer no sentido temporal. Certo? Há muitos anos esperamos pela chegada de meu pai, de nosso pai. Ele também é impessoal, certo? Então sempre terceira pessoa. Só ele só pode ser trocado pelo haver. O ter não rola, tá, gente? Pelo haver. E só ele substitui o haver existencial, ou perdão, temporal. Não tem como usar o tem, tá? O verbo ter, inclusive, a gente nem sabe se ele vai ser impessoal ou pessoal.
porque tem uma mania hoje de usar o ter, né? O Sebrasp não considera mais erro de gramática usar o ter existencial. Vou até abrir aqui para vocês prestarem atenção no seguinte, ó. Sebrasp, e eu tô falando isso, na minha época era diferente, até 2023 a gente não usava muito isso, mas tem questão do ano passado em que a banca mostra que há uma mudança de nível de linguagem, nível de formalidade, mas não há mudança e não há erro gramatical, tá? Não há erro gramatical. O que a gente tem mais? Ó, pode haver muitos problemas para resolvermos antes da prova. Isso aqui, quem é aluno do Bola de Fogo não pode errar nunca, mas é nunca mesmo, tá? Por quê, queridos Bolas de Fogo? Você vai pensar o seguinte, ó, presta atenção aqui no Bola de Fogo, ó. Essa criatura é o que nós chamamos de locução verbal. Beleza. Isso aqui é pega de prova, tá? Quando, e eu preciso ser atento a isso, ó, quando o verbo principal, isso aqui é haver no sentido de existir mesmo, ó, existir, certo? Quando o verbo principal, que é o que está na voz, na forma nominal, quando o verbo principal, você não pode errar mesmo, tá? For impessoal, toda a locução é impessoal. Toda a locução verbal é impessoal. Ou seja, podem haver muitos problemas. E aí você tem qual briga? A briga boa do existir, né? Porque aqui, ó, se eu troco pelo existir, eu tenho o quê? Podem ocorrer, existir, né? Ocorrer, acontecer, existir. Beleza? Podem ocorrer muitos problemas. Cuidado, porque o existir, o ocorrer e o acontecer não são impessoais. Só o verbo haver que é impessoal. Esse caso aqui, hoje em dia a gente já olha para ele e diz o seguinte, que ele pode ser, e eu gosto mais, da ideia de ter o sentido de acontecer ou o sentido de ocorrer. Para facilitar a sua vida, use o existir, porque podem existir da liga, tá? Cuidado, fechou? O que mais? Vamos ver? Quando o sujeito é indeterminado, temos duas opções. Fica no singular, com o quê? Índice de indeterminação do sujeito. E plural, sem índice de indeterminação do sujeito. Presta atenção, ó. Disseram, me contaram, que está na hora de serem ouvidos durante a reunião. Nesse caso aqui, ó, fica claro que não há referencial. Não há referencial. Então é sujeito indeterminado, sujeito indeterminado. É o mesmo referencial que não está presente, ó. Também não há referencial, certo? Então aqui, ó, é sujeito indeterminado ou usando terceira pessoa do plural. Ok? Terceira pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Ok? O que mais? Precisa-se de mais tempo resolvendo questões de gramática durante a preparação. Ó. Precisa-se, neste caso em específico, não há referencial. Então, ó, não há referencial. E essa criatura aqui, ó, é o famoso índice de indeterminação do sujeito ou pronome indeterminador do sujeito, certo? Fica, nesse caso, na terceira pessoa do singular. Não existe caso de indeterminação com índice em terceira pessoa do plural, segundo a norma culta, tá? Por fim, ó, vivia-se muito bem naquele lugar, também, mesmo caso. É generalizador, né? A gente conversou muito sobre isso. Você não pode esquecer de tudo o que o Bola de Fogo já te disse, ó. Terceira pessoa do singular. Se tem uma coisa que eu gosto de falar, é disso aqui, gente. Aliás, se tem uma coisa que eu gosto é de falar, né? Não há referencial, certo? Não há referencial. Aqui,
índice de indeterminação do sujeito, pronome indeterminador do sujeito. Tudo bem? Pegou visão? Então podemos passar para onde? Questõezinhas. Vamos lá. Questõezinhas para a gente. Assinale a alternativa em que a concordância está de acordo com a norma, padrão de quem? Da língua portuguesa. Vamos lá. Que temos? Vamos ver, ó. Devem ser criadas leis. Se a gente viesse só até aqui, estava certo, ó. Devem ser criadas leis. Leis é o sujeito. Leis devem ser criadas. Isso aqui é voz passiva, tá, galera? Ó. Então aqui eu tenho voz passiva analítica, certo? O leis é o sujeito. Mais rigorosa. Opa, mais rigorosas. Isso aqui nem precisava ter estudado ainda concordância, né? Para quem se comporta, perfeito. Não é a nossa resposta por conta deste errinho aqui, ó. Os funcionários já foi avisado. Opa! Sobre as normas da empresa. Temos um problema esse aqui, pelo amor de Deus, né? Tu errou aqui, ó. Presta atenção. Já foram avisados. Por que que eu tenho isso? Porque aqui eu tenho, ó, núcleo plural, certo? Aqueles que agem mal, opa, e não responde por isso, geram indignação. Aqueles que agem mal, opa, errei aqui, ó. Que agem mal e não respondem por isso, geram indignação. Qual é o sujeito aqui, ó? O sujeito é o que, mas esse que retoma o aqueles, né? Então, ó, aqueles que agem mal e que, eu tenho um quezinho apagado aqui, ó. Tem uma elipse, que não respondem. São duas orações adjetivas que estão coordenadas entre si, tá? Então, também não nos serve como resposta, né? Nossa resposta, então, vai ser letra D de domingo de Páscoa, letra D de dadinho é o caramba, meu nome é pequeno. Nós observamos que cada vez mais pessoas corruptas ficam, então, ó, mais pessoas corruptas ficam impunes, perfeito. A aplicação direta de regra geral, nesse caso, e aqui, qual era o pepino? Nesse caso aqui, ó, é a concordância com o pronome ela, né? Que mais? Vamos ver. Analisando os empregos dos verbos, assinale a alternativa elaborada com base na variante culta da língua portuguesa. Eu gosto disso, ó. Adiamos, vamos achar os verbos, ó. Adiamos tarefas para verificar as novidades, até aqui ok. Que existe nas redes sociais, como as promoções. Qual é o problema? Esse que está retomando novidades. Então, ó, o existir é sempre pessoal, tá? É sempre pessoal. Não tem nem como indeterminar esse sujeito aqui, ó. Então seria que existem lá. Fechou. No passado, as tarefas para as quais nosso organismo foi criado, então, ó, foi criado, ok, porque está se referindo a nosso organismo. Fechou. Se resumia em procurar comida e cuidar da prole. Também está errado? Também está errado. Porque, ó, as tarefas, ó, a distância, né? Para as quais nosso organismo foi criado. Aqui, ó, se resumiam. Qual é o pega? O pega é a distância do sujeito e do verbo. Quanto mais distante o sujeito fica do verbo, mais treta dá. Por quê, meus bolas? Porque exatamente a gente vai perceber que se perde o referente, né? Quando fica muito distante, isso é pega de questão. Não tem jeito, tá? Para Damascena, a finalização do que ela tem agendado, perfeito até aqui, ó, ficam sempre para as últimas horas. Tá errado também, né? Porque, ó, porque, ó, o que ela tem agendado, tudo isso aqui, ó, o que ela tem agendado é o sujeito. O referente, ó, a finalização daquilo que ela tem agendado. Fica sempre para depois.
A procrastinação tem a ver com as exigências e o cansaço. Ó, tem a ver com as exigências e o cansaço que impactam atualmente a sociedade. Perfeito. Por que perfeito? Por um detalhe muito básico, que é a ideia básica do seguinte aqui, ó. Presta atenção com bola de fogo. Vamos, meu filho, aqui, vem comigo, ó. Nossa resposta corretíssima. Letra D de domingo, quero te encontrar na Páscoa. A procrastinação tem a ver, ó, concordou com a procrastinação. E agora, ó, que impactam? O sujeito é o quê? Mas o sujeito retoma as exigências e o cansaço. Então, ó, núcleo 1, núcleo 2, verbo perfeito. Retardamos as obrigações à espera de que voltem a motivação. Opa, sujeito pós-posto, outro pega bom. E consigamos nos concentrar novamente. Segundo pega bom. Qual é o pega aqui, ó? Pega. Porque fica parecendo que são as obrigações voltem, né? Mas é a motivação que voltem. Sujeito pós-posto. Quem volta? Que volte a motivação. Sujeito simples com um só núcleo singular. Isso aqui é o que nos interessa. Beleza? Pegou a visão junto comigo, então? Tranquileira, né? Essa aqui era a distratora fácil, ó. Prof. Bola de Fogo, já sabe. Se inscreve. Grupo do Bola de Fogo, entra. Prof. Wagner Santos, segue. Bora que só bora? Bora que só bora. Um beijo e um queijo. Valeu demais, galera. Foi um prazer encontrar vocês por aqui. E digo-lhes vos que nos vemos na próxima aula, sujeito composto. Vamos junto? Vamos junto e misturado. Até a próxima.